Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para o assunto mais do que especial da nossa aula dessa semana. Nós vamos falar sobre tecnologia assistiva. O que é e como usar dentro da escola. Não apenas dentro da escola, mas como nós podemos utilizá-la no nosso dia a dia. Vamos começar com um pequeno teste. Você já ouviu falar em TDIC? Computador na sala de aula? Softwares educativos? Já ouviu falar em tecnologia assistiva? Ou melhor, já ouviu falar em comunicação alternativa? Sintetizador de voz, DOSBox, Broadmaker, Velibras, acionadores, lupa, leitores de tela? Ei, você está aí ainda? Você está comigo? Que bom. Isso é raro. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas e também a maioria dos profissionais pulam fora, caem fora, quando o assunto é o quê? Tecnologia. Eu gosto, porém, eu sou suspeito de falar sobre a tecnologia, tá bom? Infelizmente, a resistência acerca da tecnologia, ela a cada dia que vem passando, ela está se transformando, ela está mudando. Ainda mais depois de toda essa situação que nós estamos vivenciando desde do início do ano 2020, né? Que acarretou no ensino remoto emergencial. Pelo menos, quando o assunto é educação inclusiva, nós vemos que está se transformando, tá? Se você é professor da sala de recursos, o AE, Atendimento Educacional Especializado, você sabe então do que é que eu estou falando, tá? Hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho, tá? De uma maneira bem simples, cada um dos termos que são citados, que eu citei logo no início da minha fala. Mas antes de começar a explicar todo esse termo, tudo, nós precisamos voltar lá no começo. Nós precisamos entender e compreender as funções, o que é a tecnologia assistiva. Você sabia que as tecnologias assistivas começaram a fazer parte do cotidiano escolar por causa do atendimento educacional especializado? É isso mesmo. Hoje no Brasil, todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. E isso acontece por causa da Lei Brasileira de Inclusão, que ela prega a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Lembrando, a tecnologia assistiva na educação inclusiva, tá? Mas você, em algum momento, pode se perguntar como incluir um aluno com deficiência em uma sala de aula comum? Olha a pergunta. Você, com certeza, já se pegou pensando nisso. É verdade que o aluno com deficiência, ele possui necessidades educacionais especiais que muitas vezes a sala de aula comum, ela não oferece. E por isso foi instituído o atendimento educacional especializado, o AEE, que deve ocorrer preferencialmente na própria escola do aluno. Vamos à lei, a LDB. O artigo 28 diz, a LBI, perdão. Artigo 28 diz, acerca do AE, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Parágrafo 3º. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. E a gente lê isso, o que seria atender às características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo? Antes, o que seriam características dos estudantes com deficiência?
A Lei Brasileira de Inclusão, ela utiliza esse termo, né, essa terminologia, para se referir às deficiências que um aluno pode possuir. Se um aluno é cego, a sua característica seria qual? Não enxergar. Se é surdo, a sua característica seria não ouvir. Se possui mobilidade reduzida nas mãos, a sua característica seria não poder segurar um lápis ou uma caneta. Bom, aí vem mais uma pergunta. Como garantimos o acesso desses alunos com deficiência ao currículo? Simples, utilizando serviços e adaptações razoáveis, como diz na lei. Opa, passei um pouquinho. É importante entender as adaptações razoáveis, pois através delas nós iremos chegar às tecnologias assistivas. Vamos lá então? Adaptações razoáveis. São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos, presta bastante atenção, todos os direitos e liberdades fundamentais. Em outras palavras, a adaptação razoável é o princípio de acessibilidade que garante a igualdade de direitos e também a equidade de oportunidade às pessoas com deficiência. Mas você deve estar aí agora, com toda essa informação, se perguntando: o que é esse ônus desproporcional e indevido que aparece na lei? Gente, esse é um assunto, né, que gera, temos muitas lives, tá, na internet falando bastante sobre isso, né, principalmente acerca da chamada teoria do impacto desproporcional e direito à adaptação razoável. O que é isso? A teoria do impacto desproporcional é uma realidade na educação brasileira e ela afeta principalmente escolas particulares, que hoje, em muitas situações, tá? Em muitas, não estou generalizando, que em muitas situações optam por não matricular os alunos com deficiência. Por causa do quê? Por causa do alto custo que devem, por lei, assumir para oferecer o AEE particular. Mas esse é um outro assunto, é uma outra discussão, tá? Voltamos, então, nas adaptações razoáveis. O adjetivo razoável, né, ele significa que não acarreta um ônus desproporcional ou indevido, requerido, tá, em cada caso. O que nós podemos entender aqui é que o ônus desproporcional, deixa eu ver aqui, o ônus desproporcional e indevido das adaptações razoáveis para chegarmos, enfim, às tecnologias assistivas. Ou melhor, nós precisamos entender o que é esse ônus desproporcional para que possamos chegar na tecnologia assistiva. Mas o que seria esse ônus desproporcional? O que seria essa questão de ser indevido das adaptações razoáveis? Gente, é simples. Aqui nós estamos falando basicamente de dinheiro. O conceito de ônus indevido, de acordo com a ONU, tá? E também de acordo com a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego do governo federal americano, ela se refere à dificuldade financeira e às adaptações razoáveis que sejam indevidamente extensivas ou disruptivas ou que fundamentalmente alterariam a natureza ou a operação de uma empresa. Ou seja, tudo isso quer dizer, Vinícius? As adaptações razoáveis não devem ter um custo de operação desproporcional ao ambiente que ela vai atuar. Ainda não entendi. Vamos então para o exemplo. Um ótimo exemplo sobre isso são os banheiros. Os banheiros. Vamos imaginar, vamos pensar juntos uma escola que tenha 10 banheiros. O ideal é que todos os banheiros fossem acessíveis a todo tipo de pessoa. Concorda? Muito bem. Contudo, como o custo para construir um banheiro acessível é alto, o mais razoável é o quê? Ter pelo menos um banheiro acessível, já que construir 10 banheiros acessíveis pode garantir um ônus
desproporcional e indevido. E esse mesmo conceito nós podemos aplicar às tecnologias assistivas, que devem ter um custo razoável. Por isso, muitos pesquisadores trabalham com a finalidade de desenvolver soluções eficientes e, ao mesmo tempo, soluções baratas, tá? Ao mesmo tempo, soluções que sejam eficientes e também sejam baratas. Mais para frente, né, daqui a pouco, nós vamos ver um pouco algumas tecnologias assistivas que são simples, são eficientes e também baratas, tá? Outros são programas de computador sofisticados, porém gratuitos, tá bom? Vamos lá. As tecnologias razoáveis, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Elas devem ser específicas. Acho que eu avancei demais. Elas devem ser específicas para cada pessoa com deficiência. Por quê? O que são exemplos de adaptações razoáveis? Instalação de rampas e corrimãos, elevadores, intérprete de línguas de sinais, transporte adaptado para cadeira de rodas, ajudas técnicas e a tecnologia assistiva. Importante, gente. A razoabilidade só é garantida quando atende à especificidade da pessoa com deficiência. É importante que a própria pessoa com deficiência aponte aquilo que é relevante para a acessibilidade, para a sua acessibilidade, com base na sua experiência própria. Um exemplo fácil para a gente entender: nem todo cego conhece o Braille. Não adianta você adaptar um livro para o Braille e entregar para uma pessoa cega que não lê o Braille. Para essa pessoa, talvez seja melhor adaptar o livro para o quê? Um audiobook, né? Ou um audiolivro, como era conhecido antigamente. Por isso, os direitos devem ser garantidos. A adaptação para o Braille ou adaptação para o audiobook, com base nas experiências específicas ou características específicas. Contudo, hoje em dia, não seria razoável contratar uma pessoa para ler todo o livro e gravar o áudio, pois nós já temos disponíveis na internet softwares com sintetizadores de voz que leem os livros automaticamente para as pessoas cegas, ou melhor, para que as pessoas cegas possam ter acesso ao material sem necessariamente saber Braille, tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tá? Até o momento, isso que nós estamos falando, creio que você já deve ter percebido que a tecnologia assistiva, ela está dentro de adaptações razoáveis. Por quê? Nós podemos realizar adaptações razoáveis através do uso da tecnologia assistiva, como no exemplo da adaptação do livro escrito para o audiobook. E isso é só uma das muitas tecnologias assistivas que fazem parte do cotidiano, sabe do quê? De uma escola inclusiva. Olha só que interessante. Mas, afinal de contas, o que é tecnologia assistiva? Ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa, adaptações, assistive technology, auxiliary technici, ajudas técnicas, tecnologias de apoio, ou tantos outros nomes que existem pelo mundo. São muitos nomes, são muitas denominações, muitas nomenclaturas. No entanto, a ideia, no geral, ela é a mesma. O Comitê de Ajudas Técnicas do Brasil define tecnologia assistiva como uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Vamos simplificar tudo isso? Nós podemos definir tecnologia assistiva como tudo aquilo que é criado para ajudar pessoas com deficiência a terem independência e serem incluídas, seja proporcionando ou ampliando suas habilidades de se comunicar, ouvir,
ver, andar ou tocar. É importante, presta bastante atenção, é importante entender que a tecnologia assistiva, como sendo composta, ela é composta de dois grandes grupos, os recursos e os serviços, tá? Eu não coloquei isso no slide, tá? Quando nós falamos sobre recursos e serviços da tecnologia assistiva, os recursos, o que são os recursos? Todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Normalmente, os recursos são produtos ou itens adaptados, tá? Já os serviços são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos que tenham sido definidos, tá? Vamos ver exemplos de recursos em tecnologia assistiva. Recurso. Ela pode variar simplesmente de uma bengala a um complexo sistema computadorizado. E nisso nós podemos incluir brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares especiais, tudo isso desde que contemplem questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens, né? Que são confeccionados ou disponíveis de forma comercial. E exemplos de serviços em tecnologia assistiva são aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência, visando selecionar, obter ou usar um instrumento da tecnologia assistiva, como, por exemplo, nós podemos citar avaliações, experimentação e até mesmo treinamento de novos equipamentos. Sabe, os serviços da tecnologia assistiva, eles são normalmente transdisciplinares. Por quê? Envolvem profissionais de diversas áreas. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, a área da educação, psicólogos, enfermeiros, médicos, engenheiros, arquitetura, designers, técnicos e por aí vai. E também não podemos deixar de esquecer da área da tecnologia, a área de computação, envolve muito os programadores, tá? Por que envolvem os programadores? Porque quando nós falamos de softwares, por trás desse software existiu pelo menos um programador para que aquilo pudesse ser disponibilizado de uma forma funcional, tá? Segundo, vamos voltar na tecnologia assistiva. Segundo os americanos, né? Vamos ver aqui a tecnologia assistiva para os americanos. A legislação norte-americana descreve o que deve entender-se por serviços de TA, tecnologia assistiva. Então, a avaliação das necessidades de uma TA do indivíduo com uma deficiência, incluindo uma avaliação funcional do impacto da provisão de uma TA apropriada e de serviços apropriados para o indivíduo no seu contexto comum. Serviço que consiste na compra, leasing ou de outra forma provê a aquisição de recursos de TA para pessoas com deficiências. Serviço que consiste na seleção, desenvolvimento, experimentação, customização, adaptação, aplicação, manutenção, reparo, substituição ou doação de recursos de TA. Coordenação e uso das terapias necessárias, intervenções e serviços associados com educação e planos e programas de reabilitação. Treinamento ou assistência técnica para um indivíduo com uma deficiência ou, quando apropriado, aos membros da família, cuidadores, responsáveis ou representantes autorizados de tal indivíduo. Treinamento ou assistência técnica para profissionais, incluindo indivíduos que provêm serviços de educação e reabilitação e entidades que fabricam ou vendem recursos de TA. Empregadores, serviços
provedores de emprego e treinamento ou outros indivíduos que provêm serviços para empregar ou estão, de outra forma, substancialmente envolvidos nas principais funções de vida de indivíduos com deficiência, e serviço, que consiste na expansão da disponibilidade de acesso à tecnologia, incluindo tecnologia eletrônica e de informação para indivíduos com deficiência. Gente, olha só que interessante. Os americanos, eles consideram que, por exemplo, um treinamento de professores para utilizar programa de comunicação alternativa como um serviço de tecnologia assistiva. Gente, não se esqueça, a área da tecnologia assistiva, ela é interdisciplinar, tá? Porque engloba engenharia, design, arquitetura, medicina, fisioterapia, terapia, computação e por aí vai. Terapia ocupacional, tá? E por aí vai. Mas vamos a um ponto principal agora? Vamos lá? Preciso saber informática para utilizar tecnologias assistivas? Como utilizar tecnologia assistiva nas escolas? Nada de pânico. Não tenha pânico, tá? Respira e vamos lá. Antes de mais nada, gente, saber informática é algo muito subjetivo hoje. Você pode saber utilizar muito bem o Facebook, mas não conseguir criar uma atividade para imprimir no Word, por exemplo. Para mim, é mais fácil, às vezes, utilizar o Word do que o próprio Facebook. Sério mesmo, gente. O Facebook, ultimamente, está com tantas ferramentas novas, tantas atualizações, que fica difícil, né? E olha, da mesma forma que você aprendeu a utilizar não apenas o Facebook, mas as redes sociais, que lembrando, essas redes sociais é um tipo de programa, você também pode aprender a utilizar algo mais complexo. A questão é, quanto tempo você está disposto a investir em você mesmo, tá? Presta atenção. Quanto tempo você está disposto para investir para aprender a utilizar novos programas? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Faz um cálculo. Quantas horas por dia você passa imerso nas redes sociais, olhando o que está acontecendo, vendo notícias, vendo foto, curtindo, repostando, comentando? Quanto tempo você gasta manuseando, utilizando esses programas, e quanto tempo você investe na sua formação para aprendizado de algo novo, algo que vai ser necessário, algo que é importante para você, tá? Existem muitas opções para você fazer cursos, né? Cursos encurta seu tempo de aprendizado. Em muitos cursos, às vezes, né, o instrutor, ele vai percorrer todos, ou os principais recursos do programa que você quer aprender. Assim, você também vai economizar muito tempo. Mas eu vou perguntar de novo. Vinícius, não tenho que saber informática primeiro para depois aprender a utilizar programas específicos? Gente, a resposta é não. Posso te dizer isso com convicção, né, de anos atuando como professor de informática educacional, tá? Vamos dar um exemplo bem fácil para você assimilar. Lá no mercadinho, vamos lá, o mercadinho ou a venda da esquina da sua casa, o operador de caixa, ele passa suas compras no computador, certo? Aquilo ali é um programa específico para fazer a venda e para imprimir o seu cupom fiscal, né, com o seu CPF na nota. Essa operadora de caixa, ela não precisa saber quase nada de informática, a não ser utilizar o teclado e o programa específico que o mercado disponibiliza para ela. Entendeu? Então, não fique desesperado se você não sabe, ou melhor, se você não tem domínio de muitas operacionalizações, né, da informática, da tecnologia, tá? E também outra coisa, né? Caso você precise aprender a utilizar algum tipo de programa sofisticado, isso é perfeitamente possível para você mesmo. Caso não saiba informática, por exemplo, um programa sofisticado para TA seria o Broadmaker, que ele cria pranchas de comunicação alternativa. Calma, tá?
Sabe qual que é o grande pulo do gato? É você saber exatamente quais os programas você precisa aprender. Por isso, é interessante você conhecer as principais tecnologias assistivas que são utilizadas nas escolas, tá? A tecnologia educacional, ou melhor, nós vamos passar por algumas tecnologias específicas, tá? Tecnologias específicas para alunos que são surdos, cegos e também com deficiência intelectual, paralisia cerebral ou autismo. E conhecendo essas tecnologias, você pode ter ótimas ideias para planos de aula inclusivos, tá? Vamos lá então. Tecnologia educacional, gravem bastante isso, é diferente de tecnologia assistiva, tá? Uma tecnologia, ela é considerada assistiva quando é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo o quê? Romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam, que impedem o acesso às informações ou limitam e impeçam o registro e expressão sobre o conhecimento adquirido por ele. E aí, quando isso favorecer o seu acesso à participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos, quando possibilitar a manipulação de objetos de estudos, aí você pode ver que nós vamos perceber que sem esse recurso tecnológico, a participação ativa do aluno no desafio da aprendizagem seria algo restrito ou também algo inexistente. Tá? Vamos ver aqui então um exemplo de TA dentro do contexto educacional. Você sabe o que é isso? Isso aí que você está vendo aqui na imagem é um mouse com acionador, tá? O mouse acionador vamos lá, deixa eu explicar melhor. Esse retângulo amarelo grande é um acionador, que mais nada é um botão que faz a mesma coisa que o clique do mouse. Porém, para pessoas com mobilidade reduzida, pressionar o botão de um mouse comum pode ser muito difícil. Por isso, é utilizado o acionador, que pode ter vários tamanhos, pode ter vários formatos, tá? E isso varia de acordo com a necessidade da pessoa. O acionador, ele pode ser pressionado por uma mão, por ambas as mãos, braços, pés, cabeça, movimento da coxa da perna, enfim, o acionador ele é ativado da forma que for mais fácil para a pessoa. O acionador ele é um equipamento de tecnologia assistiva e que está disponível no mercado para compra. Tá? Vamos ver um outro exemplo, tá? Sobre a TA no contexto educacional, tá? Você sabia que no seu computador você consegue ativar a lupa? É uma lupa de aumento, tá? Aí, agora mesmo, aí, se você quiser fazer, tá? Caso o seu computador seja o Windows, tá? Se você esteja no computador ou no notebook, você tem esse recurso de acessibilidade, tá? Primeiro o que você vai fazer? Você vai apertar essa tecla, a tecla Win, tá? Que é o logotipo do Windows, e o mais. Quando você fizer isso, pode até demorar um pouquinho para carregar, mas a lupa do seu computador vai ser ativada. Aí, para você desativar, você aperta o Win, tá? A tecla Win e pressiona a tecla ESC, que ela vai fechar. Tá bom? Pronto. Você pode tentar fazer aí, tá? Aí, não se esqueça de que você tem que apertar a tecla para sair, a tecla Win e ESC para sair da lupa, tá? Agora eu faço uma pergunta. Você já conhecia esse recurso? Esse é ou não é um recurso de tecnologia assistiva? Não estamos rompendo as barreiras sensoriais que impedem que alunos com baixa visão utilizem um computador comum? Olha só, isso é muito incrível, tá? Hadabaug, ele diz assim: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Agora eu quero que você depois tire um tempo para refletir. O que é fácil e o que é possível para você, tá? Quero apenas que você pense um pouquinho sobre isso.
O nosso objetivo da aula de hoje não é citar todos os equipamentos de tecnologia assistiva que existem no mercado, tá? Vamos nos limitar apenas ao básico, que é um acesso mais fácil para todos nós. Por que o básico? Porque você precisa ficar atento ao que acontece ao seu redor e atento à sua escola, tá? Muitos autores de tecnologia assistiva, eles classificam eles fazem classificações da TA, da tecnologia assistiva, em algumas categorias, tá? Então vamos classificá-las. Então vamos lá. O primeiro que nós temos aqui é o auxílio para a vida diária e para a vida prática. Qual problema? Seu aluno não consegue segurar no lápis direito ou na tesoura, ou ainda em um talher para fazer a refeição. Qual é a solução? A adaptação. E isso é tecnologia assistiva também. Você pode observar aqui nos desenhos, nas imagens que nós temos, tá? Temos adaptações realizadas com arame, borracha e também espuma. Gente, nós podemos fazer muitos recursos, tá? Olha que interessante. Olha esse aqui, gente. Os recursos, né, para a vida diária na alimentação. É muito interessante. Tá? Depois, o segundo é o CAA, também conhecido como comunicação alternativa ou comunicação aumentada. Vamos ao problema. Meu aluno não fala ou não escreve. Atenção, isso pode ser utilizado inclusive para alunos com autismo, tá? Que não se comunicam. Nós temos a solução. Softwares específicos como Broadmaker, DOSBox ou pranchas de comunicação alternativa. Gente, a comunicação alternativa, ela é destinada para atender pessoas sem fala ou escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar ou escrever. Recursos como as pranchas de comunicação, por exemplo, elas são construídas com simbologia gráfica, tá? Letras ou palavras escritas e são utilizados pelo usuário para expressar suas questões, seus desejos, os seus sentimentos, tá? Tá bom? A alta tecnologia dos vocalizadores, né, que no caso são as pranchas com a produção de voz, ou o computador com software específico, eles garantem grande eficiência à função comunicativa, tá bom? O outro são recursos de acessibilidade ao computador. Vamos ao problema. O aluno ele não consegue utilizar todos os recursos do computador. Qual seria a solução? Acessibilidade. Lembra da lupa virtual que vimos há pouco? Então, ela entra nessa categoria. Nós temos teclado em braille, teclado ampliado, o teclado ergonômico, teclado simplificado, mouses adaptados, o trackball, que é a bola de comando, programas que ampliam a tela, touchscreen na tela, entre tantas outras que nós temos que participam dessa categoria. Nós temos os sistemas de controle de ambiente. Vamos lá, o problema. O aluno não consegue abrir a porta, a janela, acender as luzes da sala e por aí vai. Qual é a solução? Um sistema de controle do ambiente. Por exemplo, através de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras podem ligar, desligar e ajustar aparelhos eletroeletrônicos como luz, o som, televisores, ventiladores, executar abertura e fechamento de portas e janelas e por aí vai. Esse controle remoto, ele pode ser acionado de forma direta ou indireta. E nesse caso, o sistema de varredura é disparado e a seleção do aparelho, bem como a determinação do que seja ativado, se dará por acionadores, né, que são localizados em qualquer parte do corpo da pessoa, que podem ser de pressão, tração, sopro, piscar de olhos e até mesmo por comando de voz. Outro exemplo, nós temos os chamados projetos arquitetônicos de acessibilidade. Vamos lá, qual seria um problema? A escada que existe na escola não permite o acesso a um cadeirante, por exemplo. Qual seria a solução? Instalação de rampas, corrimãos, banheiros adaptados e quadros adequados para o cadeirante. Gente, o projeto de edificação e urbanismo que garantem acesso, funcionalidade e mobilidade a todas as pessoas independente de sua condição física e sensorial. É necessário, sim, adaptações estruturais e reformas na casa, também em ambientes de trabalho. Tá? Outro que nós temos
são as órteses e as próteses, que são peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. As órteses são colocadas junto ao segmento do corpo, garantindo-lhe o quê? Um melhor posicionamento, estabilização ou até mesmo uma função, tá? E elas são, tanto órtese quanto prótese, elas são confeccionadas sob medida e servem no auxílio da mobilidade. Bom, vamos para o próximo, que é a adequação postural. Um problema que a gente vê nisso. O aluno, ele parece desatento, desinteressado ou aflito, ou ainda mais, o aluno está cansado. A solução. Primeiro, né, a avaliação de um profissional é necessária, principalmente se o aluno não possui um projeto de adequação postural. Os profissionais indicados são quais? Os médicos, fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. Gente, ter uma postura estável e confortável é fundamental para que se consiga um bom desempenho funcional. Sabe? Fica difícil a realização de qualquer tarefa quando se está inseguro com relação a possíveis quedas ou mesmo sentimento de desconforto. Tá? Um exemplo, indivíduos cadeirantes, por passarem grande parte do dia na mesma posição, serão os grandes beneficiados da prescrição de sistemas especiais de assentos e encostos que levem em consideração suas medidas, peso, flexibilidade ou alterações, como que chama? Deu um branco agora. Alterações músculo-esqueléticas existentes. Tá? Outro que nós temos são os auxílios de mobilidade. Né? Outra TA. A mobilidade, ela pode ser auxiliada por bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de rodas, né? Seja cadeira de roda manual, cadeira elétrica, as scooters e qualquer outro veículo, equipamento ou estratégia utilizada na melhoria da mobilidade pessoal. Nós temos também o auxílio para cegos ou pessoas com visão subnormal. Tá? Que são equipamentos, que TA são essas, né? Equipamentos que visam a independência das pessoas com deficiência visual na realização de tarefas comuns, como consultar o relógio, utilizar a calculadora, verificar a temperatura do corpo, identificar se as luzes estão acesas, apagadas, cozinhar, identificar cores, peças do vestuário, né? E por aí vai, até mesmo verificar a pressão arterial, chamadas telefônicas e vai embora. Então, nós temos o exemplo, né? Nós temos o termômetro falado, temos o relógio falado, temos um teclado em braille, o teclado falado. Então, existem muitas opções, tá bom? Depois, nós temos o auxílio para pessoas com surdez ou déficit auditivo, que esse auxílio, né? Ele inclui equipamentos de infravermelho, rádios FM, aparelhos para surdez, telefone com teclado teletipo TTY, né? Que é o teclado com... Meu Deus, deu um branco. Que é o melhor, que é o telefone com o teclado, né? Não apenas o digital, tá? E temos também os sistemas com alerta tátil visível, entre tantas outras que temos. Opa! Nós temos as adaptações em veículos, por exemplo, o elevador para cadeira de rodas, né, que são acessórios e adaptações que possibilitam que uma pessoa com deficiência física possa dirigir um automóvel. Olha que interessante. Mas, em cima de tudo isso, qual a tecnologia assistiva mais importante para se ter na escola? Nós classificamos aqui juntos, né, 11 categorias no total. Cada categoria possui muito mais assunto e abrange especialistas específicos. Olha, se eu tivesse que escolher uma dessas categorias de tecnologia assistiva como a mais importante, escolheria a comunicação alternativa. Por quê? Eu penso, não apenas penso, mas acredito que a habilidade de se comunicar é a mais importante. E através da habilidade da comunicação, nós conseguimos muitas coisas, tá? A comunicação, com as ferramentas certas, as pessoas, ou até mesmo seus alunos, eles podem ser alfabetizados. Eles podem ter acesso
a conteúdos complexos de português e matemática, podem cursar um nível superior e se tornar um ótimo profissional. Por exemplo, vamos pegar um exemplo na área da programação. É muito comum termos programadores cegos ou programadores autistas. Olha só que interessante. No final das contas, qual é o grande desafio? Estabelecer uma comunicação específica. E quando a gente fala em estabelecer uma comunicação específica, vamos lá, tecnologia assistiva e a comunicação alternativa. A grosso modo, a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e receber outra mensagem como resposta, certo? Mas o desafio é que a mensagem transmitida e recebida sejam de fato entendidas pelos seus interlocutores. Para pessoas com deficiência, essa troca de informação, ela pode ser comprometida, ela pode ser comprometida de alguma forma, seja devido à perda, à surdez, à cegueira, à deficiência física, à paralisia cerebral, autismo, né, que é a incapacidade de comunicação ou interação social, raciocínio e compreensão abaixo da média, a deficiência intelectual. Em todos esses casos, nós temos um problema em comum, que é a comunicação convencional não funciona. Ver, ouvir, falar e interpretar. E o que nós precisamos? Encontrar meios de estabelecer o quê? Uma comunicação alternativa ou aumentada para ser a melhor solução para as pessoas, ou melhor, para os nossos alunos com deficiência. Tá? Opa! Volta. Gente, desculpa a musiquinha que está tocando no fundo, tá? Nós vamos ver aqui algumas coisas incríveis da comunicação alternativa e aumentativa que revolucionam a vida de muitas pessoas. De que forma? Abrindo portas e rompendo barreiras. Então vamos lá. A tecnologia assistiva para cegos. Como facilitar a leitura e escrita? Gente, nós sabemos que o processo de leitura e escrita de um aluno cego é, sem dúvida, um dos maiores desafios, tanto para os professores quanto também para os alunos. Afinal, como você vai passar um conteúdo para o seu aluno cego? Escrevendo no quadro? Entregando uma folha impressa? Pedindo para ele abrir a página 37 do livro tal? Se você, assim como 99% dos professores sente que ficará sem ação quando entrar um aluno cego na sua aula, não se preocupe, porque existe solução, tá? Não estou mencionando métodos tradicionais, tá? Falar de punção, reglete para um jovem, hoje soa como voltar à idade da pedra, né? Os jovens querem navegar na internet, querem estudar sozinho, querem socializar no mundo digital. E os alunos cegos não são diferentes. O que eu estou falando? Eu estou falando de você transformar as suas aulas extremamente interessantes, ou melhor, tornar as suas aulas extremamente interessantes para os alunos cegos. Como assim? Olha só, permitir que o seu aluno cego, ou melhor, permitir seu aluno cego anotar os conteúdos de sala de aula, realizar atividades escritas, provas, trabalhos e tudo mais utilizando a informática, com programas que são gratuitos. Há essa possibilidade. Nós temos o DosVox. Sim, ele tem um sintetizador de voz, fazendo com que o programa de fato, é isso mesmo, o computador vai falar com ele. O computador vai falar com o usuário, tá? Olha só que interessante. Nós temos também os leitores de tela. Um segundo seria um passo mais avançado, né? Que são programas que permitem que os usuários cegos, os alunos cegos, né, possam usar a maioria dos programas comerciais que existem no computador, além de navegar por sites na internet. Gente, e esses leitores de tela leem o que está na tela. Tudo que estiver na tela ele vai ler. Através do quê? De um sintetizador de voz. Se você ainda não conhece, dê uma pesquisada sobre o sintetizador de voz. É muito interessante. A tecnologia assistiva para surdos. Como entregar conteúdo em Libras? Olha só, gente. Nós sabemos que os surdos possuem como primeira língua a Libras, né? A língua portuguesa é uma segunda língua para o surdo brasileiro. Exemplo,
É como se você, brasileiro, fosse estudar equação do segundo grau pela primeira vez numa escola da China, pressupondo que você não fale chinês. Você pode ter certeza, por mais dedicado e inteligente que você seja, você vai falhar. Você vai falhar. E sendo assim, é necessário, então, o quê? Que o professor e o aluno falem a mesma língua. É necessário também que o material de estudo do aluno esteja o quê? Na língua em que o aluno fala. Os alunos surdos, eles vão para as escolas, gente, que não falam Libras, que não possuem materiais didáticos em Libras e muitas vezes não possuem nenhum intérprete de Libras. Agora, você deve estar aí se perguntando, como o material de estudo pode ser em Libras? Com a língua de sinais, que é composta por movimentos e expressões faciais, que pode ser escrita tanto com papel e tinta. Será? Como o material de estudos pode ser em Libras? Tem como? Eu consigo? Como que a língua de sinais, que é composta por todos esses movimentos, eu vou passar ela para papel e tinta? Gente, de fato, não é possível. Mas, existem programas de computador que simulam uma pessoa se comunicando em Libras, com gestos, movimentos e expressões faciais, né? Isso é o quê? Um intérprete virtual que entrega conteúdo para os alunos surdos em Libras. Nós temos um programa que chama Velibras, tá? Você pode baixar ele no seu tablet, baixar no celular e também no computador. Ele é gratuito, tá? Ele vai fazer a tradução automática de português para Libras e é possível utilizar ele no desktop do computador, tá bom? A tecnologia assistiva para deficientes intelectuais, o DI. Nós podemos utilizar recursos de comunicação alternativa para melhorar a compreensão e participação do aluno em determinado assunto. Jogos pedagógicos, por exemplo, são ótimas alternativas. Porém, nós ficamos muitas vezes limitados àquilo que o jogo oferece. Mas esse... que volta lá. Mas e se você pudesse criar o seu próprio jogo? Existem ferramentas na internet que vão te possibilitar criar. Nós temos aqui, eu coloco duas ferramentas, tá? São gratuitas. Temos o WordWall, temos também o Board Maker, tá? Que você pode criar as suas atividades interativas com movimentos, cores, sons, como se fossem realmente os jogos educativos que nós vemos disponíveis na internet. Que, gente, não é muito longe, tá? Nós estamos comentando aqui sobre uma revolução na forma de você dar aula para um aluno surdo. E não é longe da nossa realidade. É possível, é tangível, porém exige um pouquinho de comprometimento e de esforço. Tá bom? Essa figura que eu coloquei ali é de uma atividade clássica que pode ser criada em ambas as plataformas. Pode ser tanto o WordWall quanto o Board Maker. Tá? O aluno, o que ele tem que fazer aqui? Ele deve clicar na figura e arrastá-la para a posição que ele deseja. Olha só que interessante. Tá? Pranchas de comunicação alternativa, uma opção para alunos não verbais. Alunos com autismo ou até mesmo com paralisia cerebral que prejudique a fala ou qualquer outro impedimento de falar, podem se beneficiar muito com pranchas de comunicação alternativa. Um grande desafio está na hora de confeccionar as pranchas, que é a parte técnica. Gente, onde conseguir as figuras, como organizar as figuras na folha. As pranchas de comunicação alternativa, elas podem ser para imprimir ou para utilizar diretamente no computador, no tablet. E em ambos os casos, já comentei, esse programa aqui, o Board Maker, tá? Ele atende a essas necessidades. Existem outras pranchas de comunicação alternativa, inclusive gratuitos, tá? Falo bastante do Board Maker, por quê? Porque ele é um item que consta no programa de sala recursos multifuncionais do governo federal, devendo estar disponíveis, né, em todas as salas de recursos do Brasil, quando tipo 1 e quando tipo 2, tá? Então, e uma das grandes vantagens do Board Maker, ele está no sintetizador de voz, tá? Que é um programa que simula a voz humana, que lê o texto e fala com voz humana, e não com a famosa
voz robótica do Google, né? Então, por exemplo, ouvir frases construídas pelas pranchas é uma excelente forma de reforçar o entendimento daquilo que está acontecendo. Ah, e uma outra vantagem de você utilizar o Board Maker é possuir mais de 11 mil símbolos de comunicação pictórica, que é os PCS, tá? Ou seja, tem um símbolo para cada palavra que você imaginar. Aí vem uma pergunta para a gente refletir. Como utilizar essas ferramentas de inclusão na sala de aula? Quais estratégias seguir? Ítalo Calvino tem uma frase que fala assim: se o modelo não consegue transformar a realidade deveria conseguir transformar o modelo. É o seguinte: você acredite que existe um modelo, uma estratégia ou um método que irá permitir tanto você e seu aluno alcançar seus objetivos. E alcançar seus objetivos faz parte da vida. Todos nós, em algum momento, acreditávamos que existia a receita perfeita para emagrecer, o método perfeito para ficar bombado, musculoso, ou ainda mais, o método algo exato para você passar no vestibular ou até mesmo em concurso. Ou um passo a passo para o casamento perfeito. Sabe de nada, inocente! Sabe de nada! Hoje em dia nós sabemos que as pessoas são diferentes. Isso mesmo. Ninguém é igual. Cada pessoa é diferente uma da outra e que não existe uma maneira de padronizar a forma de aprender. A forma de aprender para todas as pessoas. Tá? Você vai... Como que eu posso falar? Você vai utilizar os interesses do seu aluno para estabelecer uma relação com ele. Essa conexão entre você e seu aluno, ela vai ser única. É impossível de ser padronizado, é impossível de imitar. Não existe um modelo de ensino para alunos cegos, tampouco um modelo para alunos autistas. Para aluno autista, cada aluno é único. Cada aluno é único. Um exemplo, uma criança de 3 anos que gosta de robôs. Ela gosta muito de robôs. Se você entregar para essa criança uma atividade para ele, usando borboletas, você vai fracassar com certeza. Você entende? E agora, se você entregar uma atividade com robôs? Com certeza, a sua taxa de sucesso vai ser muito maior. O texto de Ítalo Calvino sobre modelos dos modelos retrata bem a realidade do profissional de AE. Vamos encerrar a aula de hoje? Eu encerro a aula de hoje com esse texto. Tá? Houve na vida do Sr. Palomar uma época em que sua regra era esta. Primeiro, construir um modelo na mente, o mais perfeito, lógico, geométrico possível. Segundo, verificar se tal modelo se adapta aos casos práticos observáveis na experiência. Terceiro, proceder às correções necessárias para que modelo e realidade coincidam. Mas, se por um instante ele deixava de fixar a harmoniosa figura geométrica desenhada no céu dos modelos ideais, saltava a seus olhos uma paisagem humana em que a monstruosidade e os desastres não eram de todo desaparecidos e as linhas de desenho surgiam formadas e retorcidas. A regra do Sr. Palomar foi aos poucos se modificando. Agora já desejava uma grande variedade de modelos, se possível, transformáveis uns nos outros, segundo um procedimento combinatório para encontrar aqueles que se adaptassem melhor a uma realidade que, por sua vez, fosse feita de tantas realidades distintas no tempo e no espaço. Analisando assim as coisas, o modelo dos modelos almejados por Palomar deverá servir para obter modelos transparentes, diáfanos, sutis como teias de aranha, talvez até mesmo para dissolver os modelos ou até mesmo para dissolver-se a si próprio. Neste ponto, só restava a Palomar apagar da mente os modelos e os modelos de modelos.
Completo também esse passo, eis que ele se depara face a face com a realidade mal padronizável e não homogeneizável. Formulando os seus sims, os seus nãos, os seus mas. Para fazer isso, melhor é que a mente permaneça desembaraçada, mobiliada apenas com a memória de fragmentos de experiências e de princípios subentendidos e não demonstráveis. Não é uma linha de conduta da qual possa extrair satisfações especiais, mas é a única que lhe parece praticável. E você? O que você achou das tecnologias que vimos aqui? Reflita. Assista de novo a aula se for preciso. E não esqueça de deixar aqui nos comentários as suas impressões.